gente render. Nós temos serviço hoje. Gisele, como é que foi a prova? O que você achou da prova? Fala comigo. Paulo, foi de acordo com a disciplina, né? De acordo com o que você tinha passado mesmo. Eu só errei algumas coisas e não consegui fazer algumas questões. Algumas coisas eu não tenho entendido mesmo, mas aí não foi problema com a prova, não. Foi problema comigo mesmo. Então, nós vamos tirando isso a limpa aí e vamos caminhando juntos, né? Eu procurei fazer uma prova com um grau médio para assim, um pouquinho puxadinha para abrir, né, a mente de vocês nesse ramo da auditoria. Não foi nada, vocês me conhecem bem, né, para prejudicar vocês, não, muito pelo contrário. Então, vocês vão perceber que daqui para frente, nessa parte, né, nessa área do curso de vocês vão ter uma tendência a se especializarem em alguma área ou em algum ramo da contabilidade. Isso é uma coisa natural. Por quê? Vai chegar uma etapa da vida, né? Vou falar até da vida que vocês vão escolher. Assim, não, eu quero me focar mais nessa área da contabilidade. Ou eu quero me focar nessa outra área da contabilidade. Inclusive, dentro da auditoria, vocês vão ver que existem áreas específicas. Ou seja, você vai se especializar naquela área que você quer ou que você tem maior facilidade de assimilar o conhecimento. Tá certo? Então, isso aí é normal, é da caminhada. Para o próximo semestre aí, eu não tenho dúvida mais que a gente volta mesmo. Isso aí já é, não só aqui, eu acho que no Brasil inteiro já é uma realidade que a gente já está, né, todos nós já cansados assim um pouco dessa rotina de aula online. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, mas eu acho que a vontade de todos nós é estarmos, né, juntos novamente. Mas dando continuidade aí, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou corrigir aquele exercício da aula passada, vou deixar um modelo aqui e vou fazendo várias perguntas para vocês no decorrer desse tempo que a gente tem aqui, tá certo? Então, vamos lá. Mas não deixa eu falar sozinho, não, gente, senão vocês me matam, eu não aguento. Mas vamos lá. Então, nós vamos começar com esse aqui. Deixa eu ver se é esse que eu desci. Não, não é esse não. Peraí. É outro que eu quero. Olá, João Vitor, boa noite. Esse não. Primeiro, eu quero esse. Olha lá. Vocês lembram desse? Vocês me mandaram direitinho, aí eu coloquei no Excel. Então, olha só. Todo mundo está vendo aí? Ou está pausado o meu compartilhamento? Não parece que não apareceu ainda, não. Eu vou falar com vocês, é só comigo mesmo. Eu abri o negócio bonitinho, tem que abrir aqui. E agora? Apareceu bonitinho? Apareceu. Então, ótimo. Então, olha aqui, ó. O que eu fiz? Auditoria exercício sobre a correlação entre alguns procedimentos de auditoria e subcomponentes contábeis. Para cada subcomponente contábil, assinale um dos números abaixo de acordo com a sua correlação com os procedimentos de auditoria. O que são procedimentos de auditoria? Procedimentos de auditoria, gente, é como que você vai aplicar o seu conhecimento teórico na prática. Como é que é isso? Como é que você vai proceder ao se deparar com dinheiro em banco, ao se deparar com dinheiro em caixa, ao se deparar com estoque, ao se comparar com a avaliação de estoque, a compra de mercadorias,
com a amortização de despesa, com depreciação, com fornecedores, diferença de câmbio, pagamento de empréstimos, compras de bens do ativo imobilizado, pagamento de empréstimos, o que mais que eu coloquei aqui? Fornecedores a pagar, diferença de câmbio em empréstimos em moeda estrangeira, pagamentos de empréstimos, compras de bens do ativo imobilizado, avaliação de investimentos, títulos representativos, duplicados a receber, despesa por limpeza, amortização de despesa de pesquisa e tecnologia, bens do ativo imobilizado, despesa de propaganda e dividendos. Então, para cada uma dessas aqui, vocês poderiam marcar inspeção física, carta de confirmação, conferência de cálculos, inspeção de documentos de suporte. O que vocês não me perguntaram é se vocês poderiam marcar duas opções em uma. Por exemplo, dinheiro em banco. Eu poderia marcar inspeção física e poderia marcar inspeção de documentos? Poderia. Poderia marcar todas? Poderia. Só que aqui não cabe todas, no meu entendimento. Não sei no entendimento de vocês. Então, o que eu fiz? Eu mantive a mesma tabela do Excel aqui, tá vendo? Só que hoje eu vou colocar lá para vocês com a solução. Então, tá aqui. Olha lá. Então, como que na prática a gente faz os procedimentos de auditoria se tratando em dinheiro em banco? Desgarrou aqui, mas desgarrou. Olha lá. Dinheiro em banco, carta de confirmação. Dinheiro em caixa, inspeção física. Estoque de armazenamento na empresa, inspeção física. Estoque em poder de terceiros, carta de confirmação. Avaliação de estoque, conferência de cálculos. Compras de matérias-primas, inspeção física, com a inspeção de documentos que está lá no suporte, que são as notas fiscais. Amortização de despesas antecipadas de seguro, conferência de cálculo. Depreciação no ano, conferência de cálculo. Despesa de salários, inspeção de documentos, juntamente com o suporte. Fornecedores a pagar, cartas de confirmação. Diferença de câmbio e em empréstimo em moeda estrangeira, conferência de cálculo, que tem que ser feito com a cotação da moeda estrangeira daquela determinada data. Pagamentos de empréstimos, inspeção de documentos / suporte, compras de bens de ativos imobilizados. Então, está lá, inspeção física e inspeção também do suporte, que é a emissão da nota fiscal. Avaliação de investimento, conferência de cálculos, títulos representativos, inspeção física, duplicatas a receber de clientes, carta de confirmação, despesas com a empresa, inspeção de documentos e suporte, amortização de despesas, conferência de cálculos, bens do ativo imobilizado, inspeção física, despesa com propaganda, inspeção da documentação / suporte, e, por último, dividendos, conferência de cálculos. Então, vocês vão perceber que tudo aqui, que tem a ver com saída, entrada ou compra de algum bem ou pagamento de alguma despesa, vocês vão ter que fazer a conferência desses cálculos. Eu quero que vocês percebam o seguinte: tudo que a gente vai estudar e o que a gente vai fazer em auditoria, se tratando tanto de auditoria interna como de auditoria externa, 90% das vezes vocês vão perceber que os cálculos ou os documentos já estão prontos. O que vocês vão ter que fazer?
fazer a conferência novamente daquilo que já foi feito por terceiros ou até por pessoas que trabalham junto com vocês, tratando de auditoria interna. Tem alguma dúvida nesse exercício? Fala para mim. Ou posso ir para frente? Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Olha só. Esse exercício aqui, ó, do jeito que ele está aqui, eu vou colocar lá para vocês no AVA depois. Então, vai ter mais uma tabelinha de Excel para vocês lá. Certo? Vamos para frente. Então, olha só. Wanderson chegou, Gisele, Cassiano também chegou. Então, ótimo. O que nós fizemos no outro agora? Vou mostrar aqui para a gente acompanhar direitinho. Acho que é esse aqui, ó, atividade avaliativa. Não, esse não. O outro. Aqui, ó. Apareceu a tela aí? Põe um joinha aí para mim, se apareceu a tela. Se apareceu, obrigado, apareceu. Apareceu. Tá. Olha só, gente. O que é o X desse exercício? Complete a tabela abaixo em relação ao lucro real e ao lucro presumido, com base nas receitas e impostos obtidos no exercício anterior, entregue em sala de aula. Então, eu entreguei aquela tabelinha lá, não foi? E aqui, eu coloquei o valor dos impostos e das despesas. Só que, deixa eu fazer daqui para cima aqui para ficar marcadinho. Só que tem o seguinte, eu pedi para fazer a tabela do lucro real e do lucro presumido. Confere? Só que no enunciado lá, tem uma palavrinha, receita recebida no exterior. Não tem? Confere aí para mim. Ou se eu estou falando bobagem. Tem lá, receita recebida no interior. No exterior. Por que eu preciso saber dessa receita? Se a receita recebida no exterior ela é tributada no lucro real e no lucro presumido, ou se ela é tributada em ambas. O resto era só fazer uma tabela de Excel, ok? Então, aqui é o enunciado. Esse enunciado vocês têm. O que eu fiz? Eu peguei uma tabela que uma pessoa fez. Deixa eu achar. Eu acho que ela está aqui. Não é essa aqui, não. Deixa eu achar ela aqui. Só a gente fez. Cadê a tabelinha, gente? Estava aqui comigo. Porque aqui está gravando duas. O que eu já acho ela aqui? Precisava de um outro Excel aqui. Eu achei ele aqui agora. Aqui. Deixei ele guardadinho aqui para nós. Aqui. Ela vai aparecer aqui. Aqui. Apareceu para vocês? A tabela. Então, o que fez aqui? Presta atenção. Apareceu. Então, olha só. Olha aqui.
O nome aqui não importa, não, tá, gente? Não importa. Então, olha só o que esse grupo aqui fez. Complete a tabela abaixo, né? Como está lá nos enunciados, parará, parará. Então, ele fez primeiro trimestre, ele fez segundo trimestre, e fez terceiro, quarto trimestre. Aí ele veio aqui e fez demonstrar a apuração trimestral do lucro presumido e do lucro real, a apuração do lucro real e presumido. O que acontece com essa tabela aqui? Essa tabela aqui está errada. Vocês concordam comigo que ela está errada? Fala comigo, gente. Por que ela está errada? Porque você tem que fazer aqui uma tabela de lucro real e uma tabela de lucro presumido. Deu para entender a diferença que eu preciso que vocês façam aqui? Ou então, na próxima aula, vocês têm que me falar que é a mesma coisa, lucro real e lucro presumido. Se for isso, nós vamos discutir isso aqui na próxima aula, mas eu acho que tem diferença. Deu para entender o que eu estou pedindo para vocês? Fala para mim aí direitinho. Deu, Lisete? Fala. Creio que deu sim, Paulo. Você entendeu? Porque aqui está falando dos dois. Ó. Eu preciso de uma tabela para o lucro real e uma tabela para o lucro presumido. Se for a mesma para os dois, vocês vão me contar isso aqui. Então, terminando essa aula, eu vou colocar esse material lá, do jeito que está aqui, e na próxima aula a gente vai comentar se isso aqui é realmente desse jeito, ou vocês vão fazer uma auditoria me mostrando, não, Paulo, isso aqui está errado. O lucro real é dessa forma e o lucro presumido é desta forma. Então, aqui a gente fecha aqueles dois exercícios da aula passada. Tá certo? Vamos lá. Nossa, tem serviço hoje. Ô, Vandes, por que você está calado aí? Fala comigo. Você não fica calado desse jeito aí. Tá. Então, o que a gente tem para hoje? Então, vamos lá. Então, hoje a gente começa com isso aqui. Olha. Olha só. Precisar interromper aí, vocês interrompam. Então, correção do exercício avaliativo. A gente já fez. Então, deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. A primeira tarefa de exercícios para a segunda etapa, eu preciso que vocês refaçam a avaliação A1 e me mandem. Primeira tarefa de hoje. Vocês vão fazer para mim a correção da A1, que é a atividade avaliativa para os somatórios de pontos da A2. Fechamos aqui. E hoje a gente vai começar com metodologia de auditoria. Nós vamos passar um exercício. Esse exercício eu vou fazer hoje com vocês. Vocês vão entender como é que funciona. Então, metodologias de auditoria. Criar um plano de auditoria, elaborar um escopo, que aqui, lá no AVA, a pessoa usou a amostragem, identificar os riscos das principais áreas das empresas e os controles suscetíveis a erros e fraudes. Já contando para você, gente, que todas as áreas de qualquer tipo de empresa, principalmente no cenário brasileiro, ele é suscetível de erro e principalmente de fraude. Vamos lá. Elementos principais da metodologia de auditoria. Familiarizar-se com a atividade e organização da empresa, incluindo os procedimentos de controle interno. Então, qualquer tipo de auditoria que vocês forem pegar para fazer,
ou melhor, qualquer trabalho de auditoria que vocês forem pegar para fazer, vocês vão se familiarizar com a documentação, vão perguntar, antes de começar os trabalhos de auditoria, como que funciona o controle interno da empresa em questão e qual é a correlação que tem com as decisões contábeis pertinentes aos trabalhos que vocês vão fazer, baseado nos documentos que vocês irão pedir para fazer a conferência e o recálculo dos documentos. Tá certo? Primeira fase. Segundo, compreender e registrar o sistema contábil e de controle interno. O que significa isso aqui? É se o sistema contábil utilizado pelaquela empresa é compatível com o sistema de controle interno que aquela empresa também adota, porque senão vai existir aqui uma divergência de dados entre o sistema contábil, o controle interno e a apuração de contas a pagar e a apuração de contas a receber. Luan, boa noite. Depois, selecionar o questionário de controle interno mais conveniente. O que é esse questionário de controle interno? São as perguntas e os questionamentos que vocês vão fazer para as pessoas responsáveis de cada área que vocês vão desenvolver o trabalho de auditoria que foi contratado para a execução de vocês. E, por último, avaliar o sistema contábil e o sistema de controle interno. Isso significa que vocês vão fazer testes. O que são testes? São conferências se esse sistema contábil é compatível com o controle interno adotado pela empresa. Como que funciona isso na prática? Na maioria das vezes, o sistema contábil ele não é compatível com o controle interno adotado pela diretoria ou aqueles órgãos que estão acima do organograma que a gente vem estudando. Fala comigo, Maurício. Ou você não quer falar, ou só abriu aí o microfone à toa? Fala comigo, Maurício. Vocês estão danados. Vamos lá. Depois disso, vocês lembram que a gente falou do PDCA em planejamento estratégico? Aqui vem explicando, de novo, o que é o PDCA. Eu fiz questão de colocar o PDCA aqui de novo, para vocês verem que o PDCA é um ciclo e é uma metodologia usada dentro da auditoria para obtenção de resultados. Como você faz isso? Você faz os testes com o controle interno e testa se o PDCA pode ser usado ou não por vocês. Isso aqui não precisa de ler, isso aqui não tem necessidade de O que faz o PDCA? Para vocês implantarem o PDCA dentro de uma empresa de auditoria que já tem o controle interno, eu coloquei aqui para vocês as etapas de como é feito o PDCA, que a gente chama também de 5S. Então, aqui, ó, é uma parte instrumental, é uma parte teórica, que vai mostrar e vai elucidar para vocês como que vocês vão implantar isso aqui dentro de uma empresa para vocês estarem achando resultados concretos dentro dessa empresa estudada. Tá certo? Vai devagar. Então, o que é o PDCA que a gente chama de 5S? Colocar em ordem o ambiente, se tratando de auditoria, identificar e ordenar tudo, principalmente quais são as fases, como serão analisados e como serão resolvidos os problemas que estão acontecendo dentro daquela empresa. Terceiro, limpar e evitar sujar.
é limpar o que está errado, colocando alternativas para que esses problemas não voltem a acontecer. Certo? Quarto, para padronizar práticas saudáveis. São treinamentos que vocês irão fornecer aos funcionários daquela empresa, daquele determinado setor, para que não hajam mais conflitos e nem problemas das fases e da auditoria que vocês fizeram e que vocês implantaram dentro daquela determinada empresa. E, por último, fazer dessas atitudes um hábito. Essa Mero aqui, ó, é uma empresa que adota os 5S como procedimento de auditoria interna. Tá certo? Vamos lá. Então, está aqui como é que funciona os 5S. E a gente vai começar com as nossas atividades. Olha só. Os procedimentos de auditoria independente da companhia ABC foram constatadas as seguintes 5 correções pelo auditor. Primeiro, o saldo da conta bancos conta movimentos estava superior em 2.250 ao saldo do extrato bancário em virtude do não registro contábil de despesas de juros nesses montantes cobrados pela instituição financeira. Primeira parte. Segunda parte, na conta de estoques, não deram baixa do custo de mercadorias vendidas decorrentes de uma venda, e esta está contabilizada corretamente. De 120 mil, cujo lucro bruto correspondeu a 9/10 desse valor. 3. Na conta de duplicatas a receber, constava uma duplicata de 8 mil, que já tinha sido recebido pela companhia. Então, aqui a gente tem uma duplicidade de saldo. 4. Na conta imposto de renda a recolher, estava contabilizado um valor de 10 mil, quando, na realidade, o valor correto seria de 9.500, já que o contador da companhia não tinha considerado um incentivo fiscal de dedução de imposto. Em consequência desses erros, essa questão caiu nesse concurso aqui, a pessoa não chamou de fraude, então falou que houve um erro de auditoria interna. O auditor concluiu que o lucro contábil da companhia estava superestimado na importância equivalente a X reais. Então, qual que é o papel de vocês agora? É olhar tudo isso aqui, preparar um papel de trabalho e chegar ao lucro bruto dessa companhia aqui. Certo? Devagarzinho. Então, eu escrevi aqui, ó. Prepare o papel de trabalho. Então, está aqui o meu muito obrigado. Só o que eu fiz? Me interrompi. Aí, o que eu fiz? Nós vamos fazer, eu vou resolver esse junto com vocês hoje. Vou fazer aqui a projeção da forma que eu acho que deveria ser feita. Depois que eu terminar de fazer, eu vou postar lá no ar. Vocês vão olhar esse material de novo, direitinho, e vão ver se vocês concordam ou não com o que eu escrevi aqui. Combinado assim? Vamos lá. Agora nós vamos para esse aqui. Isso. Presta atenção. Vamos lá direitinho. Então, aqui. Comentários da avaliação A1, a gente já combinou que na próxima aula vocês vão mandar ela para mim resolvida.
direitinho, sem problema. E aqui a gente usou as metodologias, a gente vai usar a metodologia de auditoria. Qual que é a metodologia de auditoria que a gente vai usar hoje? Nós vamos produzir um papel de trabalho. O que é um papel de trabalho, gente? São os cálculos que vocês vão refazer de acordo com os documentos que estão sendo expostos e explicados. Tá certo? Então, vamos lá. Então, nos procedimentos de auditoria independente da companhia, foram constatadas as seguintes correções do auditor. Qual que é o primeiro? O saldo... O saldo da conta banco, conta movimento, estava superior em 2.250 ao saldo do extrato bancário em virtude do não registro contábil de despesas de juros neste montante cobrado pela instituição financeira. Confere? Então, o que eu fiz? Primeira coisa, papel de trabalho, ajuste. Então, primeira coisa a fazer. O saldo da conta bancos, conta movimento, estava superior em 2.250 o saldo do extrato bancário em virtude do não registro contábil de despesas de juros neste montante cobradas ou cobrados pela instituição financeira. O montante das despesas de juros deve ser... Aí, aqui, ó, já tem o que a gente tem que fazer. O montante das despesas de juros deve ser diminuído do lucro, uma vez que não foram contabilizadas. Tal operação fará com que o lucro contábil diminua 2.250. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no final desse exercício, a conta lucro ainda vai ter uma dedução, além dos impostos, de 2.250. Então, aqui, ó, a gente fez o ajuste do procedimento 1. Agora, nós vamos para o procedimento 2. Na conta de estoques, não deram baixa do custo de mercadorias vendidas, decorrentes de uma venda. Está contabilizado corretamente de 120 mil, cujo lucro bruto correspondeu a 9/12 desse valor. Então, vamos lá. Não foi registrado o custo da mercadoria vendida, que é o CMV. Somente a venda foi registrada corretamente. Então, vamos lá. Como o lucro é de 9/10 da venda, temos 120 vezes 9 dividido por 10, que é 108 mil. Lucro é igual a vendas menos CMV. Então, a gente tem 9/10, que é o CMV, 108 mil, que é igual a 120 mil menos CMV. Então, a gente acha um CMV de 120 mil nessa operação aqui. Devemos retirar 12 mil. Ó, aqui está errado. Não é 120 mil, não. É 12 mil, não é isso? Desculpa, eu escrevi errado. Deixa eu consertar aqui. Um zero a mais. Aí. Olha lá. Devemos retirar 12 mil, que corresponde ao CMV não registrado. Tá certo? Então, vamos lá. Na conta de duplicatas a receber, constava uma duplicata, a procedimento 3. Olha ele aqui. 3. Olha só. Na conta de duplicatas a receber, constava uma duplicata de 8 mil, que já tinha sido recebida pela companhia. Tal fato não vai alterar o lucro da companhia. Por quê? A companhia deverá simplesmente registrar o recebimento
da duplicata por meio do lançamento. Aqui o lançamento. Débito de disponibilidades e crédito de duplicatas a receber no valor de 8.000. Lá bonitinho. Procedimento 4. Na conta de imposto de renda a recolher, estava contabilizado um valor de 10.000, quando, na realidade, o valor correto seria 9.500, já que o contador da companhia não tinha considerado o incentivo fiscal de dedução do imposto. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos quando ouvirem a palavra incentivo fiscal versus dedução de imposto. Então, o imposto de renda a recolher tem como contrapartida a despesa de imposto de renda. Foram lançados 10.000 como despesa, quando deveria ser lançado apenas 9.500. Então, com isso, a gente tem que fazer o ajuste. Cadê o ajuste? Está aqui, ó. O ajuste seria contabilizar por meio de soma o valor de 500 ao lucro. Como é que ficou isso? Considerando todas as operações, 2.250 mais 12.000 aqui, ó. 2.250 mais 12.000 mais 500, a gente tem um total de 13.750. Como é que fica isso? A gente tem que... O que pediu aqui, ó, olha só. Em consequência dos erros com o erro do auditor, concluiu que o lucro contábil da companhia estava superestimado na importância equivalente ao quê? Essa afirmação aqui, ela é uma informação incorreta, porque aqui não existe lucro superestimado. Aqui existe um prejuízo de 13.750, fazendo todos os ajustes possíveis. Então, o que chama o que a gente acabou de fazer daqui até lá em cima? Papéis de trabalho, ou melhor, escopo do desenvolvimento dos cálculos de uma operação financeira auditada por nós. Ok? Se tiver alguma dúvida nesse negocinho aqui, depois vocês vão me contar. Tá certo? Continuando. O que está acontecendo? Então, a gente vem agora com etapas de auditoria. Então, as etapas de auditoria falam: analisar os principais riscos e controles internos aplicáveis. A gente vai fazer a elaboração de papéis de trabalho, continuar como que a gente faz isso dentro desse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, e realizar testes nas principais áreas da empresa, certo? No desafio lá do ambiente, fala documentação de auditoria versus papéis de trabalho. Olha só, papéis de trabalho, critérios e técnicas de elaboração. Isso vai ficar a gosto de vocês, dentro das normas brasileiras de contabilidade, com correlação ao IFRS. Ok? Então, vamos lá. Todo trabalho realizado deve estar documentado nos papéis de trabalho, que são de propriedade exclusiva do auditor, que é responsável por sua guarda e sigilo. Eu não pus essa questão na prova, mas na próxima eu vou colocar. Todo papel de trabalho, gente, é de responsabilidade do auditor. Não é de responsabilidade da auditoria. Tá certo? Vamos lá. Aqui no infográfico mostra o que o papel de trabalho faz,
como que ele utiliza as ferramentas e as implantações de como deve ser feito as etapas e as conclusões da auditoria interna, tanto quanto a auditoria externa. Tá certo? Então, vamos lá. Auditor, os cuidados, clareza e importância dos dados, informação